Então, voltando ao tributo à minha mãe, eu contando toda a saga da família Saboia, né? Então, eu já falei do meu tio, né? Que se suicidou e tal, e agora vou entrar em 1950, quando eu nasci. O que que aconteceu? Minha mãe era uma mulher extremamente romântica. Romântica, sabe? E ela lia muito romance, muito romance. Inclusive, ela sempre falava que ela lia os romances da Emily Lee, e ela era uma pessoa assim, que vivia nas nuvens, trabalhava que nem uma louca, mas linda, linda, linda. Olha, dá de 10. Eu não sou bonita igual minha mãe era linda, 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 linda. O que aconteceu com a minha mãe? Começou a trabalhar e tal, e um dia aparece um príncipe encantado, igualzinho aquele dos livros que ela leu, né? Aí ele aparece lindo, mas não com cavalo, com um carro, porque geralmente o príncipe vem no cavalo, ele veio com um carro, e naquela época ter carro, 1950, quem tinha um carro era rei, viu? E ele era de família pobre, portugueses, e ficaram ricos. Ele tem o nome da minha avó, em tudo quanto é lugar lá, aqui no bairro, na Vila Maria, na Biquinha, ali na Vila Medeiros, tudo quanto era lugar que eu ia, tem o nome da minha avó. Da- o nome do. É, da minha avó, Maria Queda, por aí, família Queda, não fica quieto, não fala ninguém, fica só entre nós, família Quedas. E aí, o meu pai era separado. Ele tinha dois filhos, uma menina e um menino, que eram meus irmãos, mais velho que eu. Quer dizer que eu tenho, na verdade, três irmãos. Mas, na verdade, não tem nenhum, né? E porque não tem ninguém que se interessa por mim, né? Então, tá pouco lixando como é que eu tô, como é que eu não tô, então. Só tem no nome e no sangue, porque não é nada. Aí o que aconteceu? Tava minha mãe lá um dia trabalhando, chegando em casa e conheceu meu pai, aquela coisa linda. Eu não tenho foto dele, mas ela disse que ele era muito lindo. Um homem lindo, falante. Aí isso puxou ele, eu puxei ele, né? Sedutor, jogou uma assim, né, nela, envolvente, mas também era bipolar. Então ele tinha fase que ele era a coisa mais maravilhosa do mundo, fazia comício aqui na praça, ele sabia falar, ele era o cara, sabe? Mas quando caía, ele ia para bebida. E ele morreu na rua de alcoolismo, deu cirrose no fígado. Mas enfim, antes de chegar nesse ponto, vamos agora no romance, onde eu sou a personagem principal agora. Eu. Eu, para mim, né? Porque para os outros eu não sou nada, mas para mim eu estou aprendendo. Eu vou ter que viver comigo a eternidade, então eu tenho que aprender a começar a gostar de mim já, agora. Chega de me maltratar. Aí o que aconteceu? O meu pai se apaixonou por minha mãe. Ele também se apaixonou. Ele não enganou ela, ele se apaixonou. Mas a minha mãe era muito bonita, gente do céu. Mas o que tinha de gente apaixonada por minha mãe? Mas ela não queria. Ela era arisca. Olha, coitada, era arisca. E levou o nome de tudo quanto foi coisa. Aí, quando foi um dia, ela viu e o Antônio, ai, o Antônio da Cleópatra. Foi aquele romance, deu aquele, sabe, aquela paixão, aquela coisa, e aí foram viver juntos. E aí eu nasci, 1950, 27 de março, à meia-noite.
na ambulância. Meu pai foi buscar, a minha mãe foi morar com ele, que ele já tinha perdido tudo, né? Então ele tinha um sítiozinho aí perto de Guarulhos, ali onde tem bastante riacho, rio. Aí a minha mãe foi morar com ele, ela engravidou, foi morar com ele. Ele estava, não estava divorciado ainda, desquitado, mas estava separado, né? Aí a minha mãe pegou e ela engravidou. Aí, quando eu nasci, disse que estava uma chuva, que eu tinha que abrir a guarda-chuva, porque chovia lá dentro do cômodo, porque era de pau, né? Umas telhas velhas lá, que o homem já tinha gastado todo o dinheiro dele, bipolar e gastão, né? E com mulher e bebida. Enfim, eu não tenho raiva dele, não, nem um pouco. Ele era doente, coitado. Eu tenho até dó, sabe? Eu, se eu visse ele agora, eu falava: Ô, meu filho, vamos tomar uma quetiapina, vamos fazer um tratamento, eu te levo, não custa nada. Vamos lá, você vai ficar bom. Ainda você vai ser meu pai, tá bom? É que você não pode ser meu pai porque você tá muito ruim da bipolaridade. Eu falaria isso para ele. E aí, a minha mãe pegou e separou dele, porque ele começou a beber, começou a andar com as professoras. Eu ia na casa da minha tia Irene, tinha uma escola, ele pegava a professora na escola mesmo, viu? E os alunos, e a molecada, como a molecada é sabida, ficava na porta jogando pedra neles lá. Olha como a molecada é sabida. Ele entrou, ficou sozinho com a professora, ninguém viu o que estava acontecendo, mas a molecada já sabia. Ô bicho esperto que é moleque, viu? E eu fui Maria Moleque, depois eu conto essa história. Bom, então o que aconteceu? Minha mãe pegou, separou. Aí veio morar com a minha avó. Aí eu era bebezinho ainda, tinha uns 3 meses mais ou menos. Aí minha avó falou: não, não fica com ele não, fica aqui comigo, porque ele não tem juízo, esse Antônio. Aí naquela época ninguém sabia que era bipolar. Ah, ele não presta, não vale nada, vagabundo, fica aqui. E a gente vai cuidar dessa menina. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque quando eu fiquei com a minha avó, foi uma maravilha. Então eu fiquei até quase 7 anos. Eu tinha a minha casinha, era um barraco. O banheiro era lá fora, de madeira e com um buraco no meio, e o papel higiênico era jornal. Era uma maravilha, sabe? Porque eu era uma criança feliz, não tinha ninguém me rejeitando, não tinha ninguém me machucando, não tinha ninguém me espetando, não tinha ninguém me cutucando. Então eu estava feliz, estava segura com a minha avó. Minha mãe trabalhava, só chegava de muito tarde, eu já estava dormindo. Ela saía muito cedo, eu já estava dormindo. Quando chegava fim de semana, ela ia lavar roupa na bica, porque tinha que lavar um monte de roupa, não tinha máquina, não tinha água, não tinha nada. Eu ia às vezes com ela, e às vezes eu ia passear com a minha avó, e a minha mãe naquela luta, né, para me criar. Olha o sacrifício que a minha mãe teve que fazer. Minha avó morreu, acabou minha vida. Então, a minha vida acabou em 1957, por aí, 6 ou 7. Aí minha mãe não tinha onde me deixar, porque ela tinha que trabalhar o dia inteiro. Então ela me deixou na casa lá das parentes dela, lá da Vila Guilherme. Mas antes disso, dos parentes, ela me deixou num convento. Aí é que eu vi o que é sofrimento. Primeira coisa que aconteceu, eu comecei a chorar, lógico, eu era pequeno, cadê minha casa, cadê minha avó, cadê minha cama, cadê minhas coisas?
um ambiente hostil. Esse convento, olha, hoje eu gostaria de ir lá para fazer filmagem, porque o convento parecia aquele castelo do Harry Potter, mesma coisa. Menino, uma coisa assim de louco, uma arquitetura, uma coisa assim, coisa de católico, né? Eles gostam muito de arquitetura e tal, e naquela época a igreja pagava, sei lá. E aí era um lugar lá, era um orfanato para criança que não tinha pai ou pai e mãe, para órfão. Eu era órfão de pai, não tinha certidão de nascimento. Olha, sem a certidão eu não podia entrar em nenhuma escola. Mas lá eles me deixaram, porque a minha mãe pagava lá um dinheirinho e lá era para essas crianças que eram abandonadas. Então, de repente, veio um monte de menina e começou a me recepcionar. Maravilha, né? Olha, as meninas do colégio vieram me recepcionar. Sabe como? Chute, chute no olho. Eu não esqueço nada. O meu olho ficou duas bolas que a minha mãe tinha que fazer promessa para Santa Luzia toda noite. Mordida. Tinha uma tal de Gessi. Nunca esqueço da Gessi. Ela mordeu tudo. Eu fiquei toda aqueles dentes dela. Outra chutava, outra. Imagina uma criança de 7 anos passando por isso. E ainda tem essas aclamação aí agora de, ai, não pode nem olhar para a cara não sei de quê, não pode falar nada. Imagina passar por tudo isso. E não tinha direitos das crianças naquela época. Então, eu passei coisas terríveis, que eu não vou contar aqui, porque eu estou fazendo um tributo para minha mãe. Então, eu vou pular. Mas eu passei coisas terríveis nesse orfanato, até o dia que a minha mãe resolveu me tirar. Passei por todo tipo de maus tratos físicos, emocionais. Os físicos eram pior ainda do que xingar, arrancar pedaços da gente, passar. Uma menina me passou gilete aqui, ó. Eu fui parar no pronto-socorro lá de dentro, que a freira começou a passar um alquinho, uma coisinha. Ah, não fez. Ninguém levou em pronto-socorro, não. Não vou nem contar essa parte, tá? Eu não tenho raiva da minha mãe. Eu podia ser uma pessoa cheia de mágoa da minha mãe. Olha que a minha mãe não teve juízo, me fez passar. Não, eu não penso assim. Minha mãe foi uma guerreira, ela foi uma lutadora. A minha mãe. Ai, agora eu quero contar uma parte que também machuca muito. Coitadinha da minha mãe. Sabe, trabalhava até a coluna dela virou cifose. Entortou tudo. 12 horas por dia. Comia marmita azeda. Passou um pouco de água, amassou para trabalhar. E aí, sábado e domingo ia lavar roupa na bica. E limpar a casa e passar roupa com aquele ferro. Sabe o que ela recebeu dos parentes dela, os que ficaram comigo? Que ela era vagabunda, que ela era prostituta, que ela era vadia. Eu ouvindo falar isso da minha mãe. Uma vagabunda, uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, só porque ela teve um romance com meu pai. Eles não perdoaram. Eu fui discriminada por toda a família, inclusive pelo meu pai, porque não foi discriminado. Meu pai ele não queria saber, era bipolar. A minha avó paterna não quis saber, o meu avô paterno muito menos, ninguém quis saber daquele bebezinho lindo, ainda era loirinha. Depois ninguém quis saber, foi uma criança rejeitada, menos pela minha avó e pela minha mãe, mas pelo resto fui rejeitada, muito rejeitada. E eu não culpo a minha mãe por tudo que eu passei, eu não culpo a minha mãe. Eu acho que a minha mãe foi uma guerreira. Aí agora o vídeo está ficando comprido, eu vou parar um pouquinho, vou descansar e depois eu volto a falar o resto da história, que tem muita história para contar, né? Então
Mas o principal acho que eu já contei, que é o da minha mãe. Aí eu vou entrar com a minha história, né? Então já é outro livro. Tá bom? Tchau.